boa noite. Meu nome é Ângela, eu sou professora de língua portuguesa já há 15 anos. Eu leciono língua portuguesa, dou aula de português, dou aula de literatura, já lecionei língua inglesa também. Já trabalhei em várias escolas, né, mas só no estado. Só fui professora no estado de São Paulo. E também já participei de coordenação pedagógica, já fui coordenadora pedagógica também em várias escolas. Então, eu tenho bastante experiência sendo professora e também sendo coordenadora pedagógica, né? Gosto de dar aula, gosto desse relacionamento com os alunos, gosto dessa interação com eles, gosto de estar perto deles, ouvindo, vendo as dificuldades, né? Procuro prestar atenção em tudo que acontece com eles. Não sou aquele tipo de professora que só vai para a sala de aula para dar a disciplina, né? E não prestar atenção em mais nada. Eu costumo prestar atenção em tudo que acontece com os alunos, né? Enfim, eu gostaria muito, né, de fazer parte do quadro de funcionários, né, da Rede Decisão. E muito obrigada pela oportunidade de ao menos estar me apresentando aqui para vocês, tá ok? Muito obrigada mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem ou recursos retóricos. As figuras de linguagem, também chamadas de figuras de retórica, podem se enquadrar no contexto da arte retórica. Vejamos o que é retórica, então. Podemos chamar de retórica a arte cujo escopo é a persuasão. Persuasão é convencer alguém de alguma coisa. Persuasão, procedimento para influenciar por meio de argumentos. Argumentos, recursos de linguagem acionados para tornar uma proposta aceitável para as concorrentes. Desse modo, podemos definir as figuras de linguagem como recursos argumentativos, uma vez que elas contribuem para a orientação argumentativas do texto. Em outras palavras, consistem no desvio das normas usuais de um idioma para aumentar o poder de sedução das palavras. Nós veremos no quadro algumas das principais figuras de linguagem. Nós temos várias do princípio de semelhança, de oposição e de contiguidade ou implicação mútua. Vejamos primeiro as do princípio de semelhança. Comparação. A definição consiste em explicitar a semelhança entre um termo e outro por meio de um conectar, como, que nem, assim como. Exemplo: as harpas são aves imponentes como águias. Podemos perceber aí que as harpas foram aí comparadas, né, como as águias, no sentido de ser imponentes. Metáfora, figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra, com base em uma relação de similaridade entre seus significados. Exemplo, a prefeitura está permitindo o corte de árvores. A cidade está ficando sem pulmões. Ou seja, porque a prefeitura está cortando as árvores, a cidade está ficando sem pulmões. Não é que a cidade tem pulmões,
mas se usou aí uma metáfora para dizer que nós estamos ficando sem ar puro, certo? Prosopopeia consiste em atribuir propriedades humanas ao que não é humano. Os sinais choraram a morte da tarde. A bicharada ficou perplexa ao ver um coelho dando bronca em um leão. Catacrese, figura em que historicamente ocorreu o mesmo processo da metáfora, mas que no presente não se tem mais noção deste processo. Daí a definição de catacrese como uma metáfora desgastada, da qual se perdeu a noção de figura. Embarcamos no trem das 10. Enterrou uma agulha no dedo. Embarcamos. Quem embarca, embarca em um barco, né? Ou num avião. Enterrou uma agulha no dedo. Quem enterra, enterra em algum lugar na terra, né? Não no dedo. Daí a catacrese. Sinestesia, reunião de sensações típicas de diferentes órgãos do sentido. Há frutas que têm um gosto áspero. Quer dizer, como é que uma fruta pode ter um gosto áspero, né? Não existe gosto áspero, né? Pode ser até um gosto amargo. Mas sinestesia é você sentir algo, né? Vamos ver agora para o princípio de oposição. Antítese consiste no confronto de ideias contrárias não simultâneas. Para cada dia de paz são 6 dias de guerra, ou seja, paz contrária à guerra. Paradoxo é a figura pela qual se englobam em um só conjunto e simultaneamente ideias contrárias. A rica pobreza de Francisco de Assis é alvo de admiração ainda hoje. Observação: há quem não distinga antítese de paradoxo. Para estes, a antítese engloba o paradoxo. Ou seja, se usou duas palavras contrárias juntas aí. A rica pobreza de Francisco de Assis. Preterição. Consiste em fingir a omissão de falar que de fato estão sendo expostas. Nem vamos falar dos gastos, do tempo perdido, das decepções. Basta citar a falsidade da documentação apresentada. Antífrase, ironia. Consiste em exprimir uma ideia por outra que lhe é contrária. Com a morte de Hitler, a humanidade perdeu um anjo do bem. Quer dizer, Hitler não era um anjo do bem, né? Era um anjo do mal. Vamos para o princípio de contiguidade ou implicação mútua. Metonímia, figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra, com base em uma relação de casualidade ou de interdependência entre seus significados. Comprou um Portinari por 100 mil reais. Observação: Portinari no lugar de quadro de Cândido Portinari. O autor em lugar da obra. Se usou aí o autor em lugar da obra, tá? Sinédoque, figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra com base em uma relação de contiguidade. Parte pelo todo e vice-versa entre seus significados. Observação: a quem não faça distinção entre metonímia e sinédoque, classifica ambas as figuras como metonímia ou sinédoque como um tipo de metonímia. O governo financiou a construção de 1.000 tetos novos. Observação: tetos no lugar de casa. Agora eu vou passar um vídeo para vocês a respeito da classificação de todas as figuras de linguagem, a de palavras, de pensamento, sintaxe e de som, ok?
de harmonia. Cada um destes 4 grupos tem diversos tipos. Vamos conhecer alguns deles. Começando pelas figuras de palavras. As principais figuras de palavras são comparação, metáfora, metonímia e sinestesia. A comparação é um recurso utilizado exatamente para fazer comparações. Nessa figura de palavras, utilizamos conectivos de comparação. Alguns conectivos de comparação são como, tal qual. Exemplos: esta matéria é gostosa como chocolate. Preciso de você tal como a flor precisa de água para viver. Ela fala tal qual sua mãe. Na metáfora também fazemos comparações, mas de uma forma diferente, pois nela não utilizamos conectivos de comparação. Por isso, podemos dizer que nas metáforas as comparações são implícitas. Exemplo: esta matéria é um chocolate. Percebeu a diferença entre a comparação e a metáfora? Embora esses 2 recursos estilísticos façam comparações, na comparação ela é explícita, enquanto na metáfora a comparação é implícita. Vamos ver um exemplo para você ter a certeza que entendeu tudo direitinho. Meu amor é como um raio de sol. Comparação. Meu amor é um raio de sol. Metáfora. Na metonímia, utilizamos uma palavra fazendo referência a uma outra coisa que, em geral, é entendida por todos, tal como um produto pelo nome de uma marca. Exemplo: esqueci de comprar Bombril, ou seja, esqueci de comprar palha de aço. Um indivíduo pela classe. Exemplo: você pinta muito bem, parece um Picasso. Ou seja, as suas pinturas parecem ter sido feitas por um pintor famoso. Uma parte pelo todo. Exemplo: eles precisam de um teto para viver. Ou seja, eles precisam de uma casa para viver. Vamos para a última figura de palavras. Na sinestesia, mencionamos órgãos de sentido com estímulos diferentes das suas funções. Exemplos: não conheço ninguém com um olhar tão doce. Neste caso, há uma mistura entre a visão e o paladar. Afinal, como é possível um olhar ser doce? Hoje, ouviu palavras muito duras. Neste caso, há uma mistura entre a audição e o tato. Afinal, como é possível ouvir algo que seja duro? Vamos para o segundo grupo de figuras de linguagem. As principais figuras de pensamento são ironia, paradoxo, eufemismo e hipérbole. Na ironia, dizemos algo contrário àquilo que afirmamos. Exemplo: nunca comi um bolo tão maravilhosamente queimado. Bem, um bolo queimado tem um sabor desagradável, por isso, com certeza esse bolo não está maravilhoso. Essa é fácil, né? No paradoxo, o discurso apresenta ideias opostas. Exemplo: é ferida que dói e não se sente. Este é um exemplo clássico de um paradoxo utilizado por Luís de Camões. Imagine se é possível doer e não sentir. E que tal esta frase de Carlos Drummond de Andrade? Estou cego e vejo. Quem é cego não consegue ver. No eufemismo, o discurso é feito com a intenção de amenizar uma informação. Exemplos: por favor, convide-o a sair. Esta é uma forma mais agradável de pedir para alguém ir embora. Seu amigo descansou. Esta é uma forma branda de dizer que o amigo morreu. Na hipérbole, o discurso contém exagero. É o contrário do eufemismo. Exemplo: já li isso milhões de vezes e nunca entendi. Você pode ter lido muitas vezes, mas está exagerando quando diz que leu milhões de vezes, não é? Agora vamos falar sobre o terceiro grupo de figuras de linguagem. As principais figuras de sintaxe são elipse, zeugma e anáfora. A elipse omite palavras que podem ser identificadas facilmente. Exemplos: não houvesse tantas desgraças, o mundo seria belo. Se não houvesse tantas desgraças, o mundo seria belo. Neste caso, a conjunção condicional se foi emitida no início da frase. Na sua mesa, uma pilha de livros sobre figuras de linguagem. Na sua mesa havia uma pilha de livros sobre figuras de linguagem. Dá para perceber facilmente a omissão do verbo haver. Por isso, estamos diante de uma elipse. A zeugma parece com a elipse, porque ela também omite palavras, mas na zeugma as palavras já foram ditas na mesma frase. Exemplo: eu quero assistir a este vídeo. Ele, ouvir música. Eu quero assistir a este vídeo. Ele quer ouvir música. A anáfora repete palavras de forma regular. Exemplo: falta pouco para terminar as figuras de sintaxe. Falta pouco para passar para o outro grupo de figuras de linguagem. Falta pouco para você entender de uma vez o que é anáfora. Então vamos para o último grupo de figuras de linguagem. As principais figuras de som são a aliteração, a assonância e onomatopeia.
Na aliteração, utilizamos sons consonantais de forma repetida. Exemplo, vozes vazias voam no vento. Reparou como tem muitos Vs nesta frase? Na assonância, utilizamos sons vocálicos, em vez de sons consonantais. Exemplo, eu tinha uma vaga ideia desta matéria, lia e não entendia, e eu agora tenho a matéria entendida. Percebeu a repetição do ia? Na onomatopeia, utilizamos palavras que imitam sons. Exemplo, adoro acordar com o piu-piu dos passarinhos na minha janela. Piu-piu é uma palavra que tenta simular o som feito pelos passarinhos. O tic-tac do relógio está indicando que este vídeo está chegando ao fim. Tic-tac é uma palavra que tenta simular o barulho que um relógio de ponteiro faz quando trabalha. E aí, pessoal, entenderam tudo? Para reforçar ainda mais esses conhecimentos, vamos fazer uma revisão. As figuras de linguagem se dividem em 4 grupos: figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe, figuras de som. Vamos recordar as figuras de palavras. Comparação é um recurso utilizado para fazer comparações através de conectivos de comparação. Exemplo, esta matéria é gostosa como chocolate. Metáfora é um recurso utilizado para fazer comparações sem recorrer a conectivos de comparação. Exemplo, esta matéria é um chocolate. Metonímia é um recurso em que utilizamos uma palavra fazendo referência a uma outra coisa que, em geral, é entendida por todos. Exemplo, esqueci de comprar Bombril. Sinestesia é um recurso em que mencionamos órgãos de sentido com estímulos diferentes das suas funções. Exemplo, não conheço ninguém com um olhar tão doce. Agora vamos lembrar o que falamos sobre as figuras de pensamento. Na ironia, dizemos algo contrário àquilo que afirmamos. Exemplo, nunca comi um bolo tão maravilhosamente queimado. No paradoxo, o discurso apresenta ideias opostas. Exemplos, estou cego e vejo. No eufemismo, o discurso é feito com a intenção de amenizar essa informação. Exemplo, seu amigo descansou. Na hipérbole, o discurso contém exagero, é o contrário do eufemismo. Exemplo, já li isso milhões de vezes e nunca entendi. Chegou a hora de recordar o que aprendemos sobre as figuras de sintaxe. Na elipse, omitimos palavras que podem ser identificadas facilmente. Exemplo, na sua mesa, uma pilha de livros sobre figuras de linguagem. Na zeugma também omitimos palavras, mas ela é diferente da elipse, porque na zeugma omitimos palavras que foram ditas na mesma frase. Exemplo, eu quero assistir a este filme. Ele, ouvir música. Na anáfora, repetimos palavras de forma regular. Exemplo, falta pouco para terminar as figuras de sintaxe. Falta pouco para passar para o outro grupo de figuras de linguagem. Falta pouco para você entender de uma vez o que é anáfora. E para finalizar, vamos recordar as figuras de som. Na aliteração, utilizamos sons consonantais de forma repetida. Exemplo, vozes vazias voam no vento. Na assonância, utilizamos sons vocálicos de forma repetida. Exemplo, eu tinha uma vaga ideia desta matéria, lia e não entendia, e eu agora tenho a matéria entendida. Na onomatopeia, utilizamos palavras que imitam sons. Exemplo, o tic-tac do relógio está indicando que este vídeo está chegando ao fim. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e tenham esclarecido todas suas dúvidas. Não deixe de dar o like no vídeo e compartilhar com os amigos, para te ajudar a continuar. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Muito obrigada por ter acompanhado essa aula e até a próxima. Beijos!